E quando você faz um trabalho manual, você coloca muito da tua intenção nele, né? Do teu sentimento. E uma memória, então, é uma coisa que te traz uma carga emocional muito maior. E eu fiz ela em homenagem a uma professora que eu tive na 3ª série, que levou pra gente um coração de boi, pra gente mexer na sala de aula. Que era um coração bastante parecido com o coração humano, né? E foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque além de ser muito visceral, era uma coisa muito diferente de tudo que a gente tinha ali, né? Aquela experiência de botar a mão por dentro, foi uma coisa bem marcante, assim. E logo depois a professora faleceu de infarto no coração, a Sueli, que era uma professora que eu adorava, assim, então foi acho que o primeiro contato que eu tive com a morte, né? E ao mesmo tempo foi uma coisa que ficou muito marcada na minha vida. Antigamente, na 3ª série, os professores davam aula de tudo, né? Não era muito segmentado, assim. Ela era professora da 3ª série. Era uma mulher grande, assim, enorme. O Coração de Sueli, assim, ela é extremamente importante porque foi a primeira obra com a qual eu participei de uma exposição. Então, assim, foi onde eu descobri que eu podia fazer uma coisa assim que as pessoas gostassem e se interessassem. E eu fiz ela assim, eu soube que eu ia participar da exposição 2 semanas antes da exposição. Eu tive a oportunidade também de, ao mesmo tempo que ela estava exposta, eu estar junto na exposição. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de você sentir o retorno das pessoas, né? Agora, essa obra, ela foi feita para uma exposição cujo tema era Eu Me Lembro. Então a gente tinha que trazer alguma lembrança de infância, ou de alguma memória, né? Já tem mais ou menos o tema, você começa a pesquisar, eu pesquiso muito antes de fazer, leio muito sobre aquele assunto para chegar até mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Depois não tem como você entrar numa loja de tecido e não ficar alucinado, assim. Então a parte de combinar as cores e de escolher isso se dá no momento que você bota o pé dentro de uma loja de tecido. Né? Se for uma loja bem arrumada, bem organizada, normalmente você já sai com coisa para mais 3 ou 4 trabalhos, né? O difícil é comprar para um trabalho só. Tanto loja de lã quanto loja de tecido, elas são muito coloridas, muito alegres, assim. Então é impossível você não trabalhar com cor também, né? E depois você saber quais são os processos que você vai usar, a técnica que você vai usar, né? Na feltragem não vai fio. Eu brinco que é uma costura sem fio. Porque você prende uma coisa na outra, você prende uma fibra na outra, mas você não usa o fio. A feltragem a seco é a que eu gosto, assim, para falar bem a verdade, que é justamente o processo industrial do feltro. Quando você bota a lã de um lado da máquina e aquelas agulhas todas vão pressionando aquela fibra para que saia do outro lado a manta de feltro fininha. O
o que eu fiz no meu processo? Eu comecei a inserir outros materiais. A máquina de feltragem, ela tem uma coisa bastante interessante, que são a questão das agulhas. Essa máquina que eu uso é uma máquina que dá 9.000 agulhadas por minuto. Então ele é um processo bastante violento, assim, né? E eu gosto muito desse contraste, de você estar trabalhando com um processo super violento, mas em cima de um material que é super delicado, super suave. Então isso é uma coisa que me encanta muito. E outra coisa que me deixa apaixonada é a agulha. Muito mais do que as máquinas, a agulha em si, né? O movimento da agulha entrando e saindo, entrando na fibra, saindo da fibra, isso é uma coisa que me encanta muito, assim. Eu brinco com alguns amigos assim, tem gente que adora ouvir música, tem gente que adora ver filme, isso aqui eu gosto de ver a agulha entrando e saindo. Um processo que ao mesmo tempo que é violento, ele é libertador, assim, porque eu me acalmo, né? Então, você está angustiada, está nervosa, você chega aqui, bota um tecido e sai costurando em cima, é uma coisa que é uma delícia. Se é um trabalho pequeno, eu vou para uma máquina de costura doméstica. E se é um trabalho grande, um grande formato, eu venho para uma máquina de costura maior, uma máquina de costura profissional, uma máquina de quilt, na realidade, que corre em cima dos trilhos, onde o trabalho, o tecido fica parado e a máquina é que vai... Eu vou direcionando a máquina e fazendo o desenho que eu quero. Trabalhar com spray de tinta para parede em cima do tecido, que também dá um efeito surpreendente, assim, porque não sai exatamente como sairia num muro, ele vai absorvendo a textura do tecido, então depende muito da base que você fez. Eu trabalho muito agora com fitas de cetim, com lã do carneiro merino, com seda, crepe de seda, musseline. A organza é um material que eu gosto bastante de trabalhar, porque ele dá um efeito diferente, assim, ele arrepia quando eu faço a feltragem, então ele muda a sensação, assim, a textura, né? Para você juntar esse tecido que você já costurou, mais a manta e mais a parte de trás, você tem que fazer, você primeiro faz esse sanduíche e depois você tem que fazer essa costura, né? Essa costura em si é o quilt. E a arte quilt nada mais é do que fazer isso de uma maneira mais sensível, mais iluminada, sei lá eu como. Primeiro que foi surpreendente conhecer aquele espaço. A gente foi antes da exposição para ver onde é que os trabalhos iam ficar, como é que ia ser a exposição, quem ia expor em que sala. E eu acabei conhecendo uma pessoa que é a pessoa responsável pelo espaço e que me apresentou uma coisa que eu fiquei assim maravilhada. Eu nunca soube disso, aquilo lá era uma fábrica de fitas. E eu uso muito fita no meu trabalho. Dentro do espaço mesmo, eles têm fotografias maravilhosas, assim, com material antigo, com os carretéis. Então foi uma coisa que me deixou bastante animada, assim, né? Porque, puxa vida, eu vou estar expondo uma coisa que tem tudo a ver com a história daquele espaço. Acho que fui privilegiada de conseguir expor meus trabalhos fora das salas. Quando você entra, você já vê as 3 graças penduradas e o trabalho no fundo, né? Mas eu acho assim que até o que eu quero fazer lá no futuro, quando eu chegar no futuro já vai ser outra coisa, né? Porque eu acho que esse é o grande barato de ser artista, assim. Você nunca sabe o que vai ser amanhã, né? Porque pinta um material novo, pinta uma técnica nova, uma ideia nova, você começa a juntar fazer outras equações, né? Então, você sempre vai ter alguma coisa diferente na cabeça. E assim, ideias não faltam, né? A cabeça é fértil. Olá, meu nome é Vitor, um dos criadores do canal Nebula. Se você gostou desse vídeo, clique aqui e se inscreve no nosso canal.
O seu apoio é muito importante para que a gente continue fazendo vídeos legais e inspirando mais pessoas. Muito obrigado pelo seu apoio. Até breve.